Muito bem, nessa aula nós vamos calcular alguns limites envolvendo funções trigonométricas. Tá? Então separei aqui 4 exemplos para nós resolvermos. Eles foram retirados das listas 1.5 e 1.6. Então, o item A, limite de cosseno de x sobre 2 sobre x sobre 2 menos π sobre 2 quando x tende a π. Bom, quando x tende a π, no numerador eu vou ter cosseno de π sobre 2, é cosseno de 90, que todos sabem que é zero. E no denominador eu vou ter π sobre 2 menos π sobre 2. Então, eu vou ter uma determinação do tipo 0 sobre 0. Eu vou ter que usar alguma manipulação algébrica aí para sair dessa situação. O que eu poderia fazer aqui, inicialmente, é uma mudança de variável. Vou chamar essa variável aqui, essa expressão de u. Ou seja, u é x sobre 2 menos π sobre 2. Então, x sobre 2 é igual a u mais π sobre 2. Então, eu vou reescrever esse limite. Então, eu vou ter o limite. Quando x tende a π, note que o u tende a 0. Cosseno de x sobre 2 vai ser cosseno de u mais π sobre 2 sobre u. Fiz a mudança de variável. Cosseno de u mais π sobre 2. Vocês lembram da identidade trigonométrica do cosseno da soma de dois arcos? Cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Então, cosseno de U mais π sobre 2 vai ser cosseno de U, cosseno de π sobre 2, menos seno de U, seno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0, então anula esse termo. Seno de π sobre 2 é 1. Então, isso daqui é igual a menos seno de u. Então, eu tenho menos o limite, quando u tende a 0, de seno de u sobre u. Isso aqui nós vimos na aula passada, nós já sabemos que esse limite aqui é igual a 1. Então, a resposta vai ser menos 1. Agora o item B. Limite, quando t tende a 0, de t mais t cosseno t sobre c, sobre seno de t vezes cosseno de t. Vou fazer aqui embaixo. Então aqui, item B. Eu já vou colocar o t aqui em evidência, antes de mais nada. Limite, quando t tende a 0, de t vezes 1 mais cosseno t sobre seno de t vezes cosseno de t. Bom, nós temos aqui uma determinação do tipo 0 sobre 0 também. Porque o t igual a 0 anula o numerador e seno de 0 é 0, aluno o denominador. Só que agora aqui eu vou abrir essa expressão do limite. Vocês lembram que o limite do produto é o produto dos limites. Que aparece um termo aqui, cujo limite, quando t tende a 0, vocês já sabem quanto dá, né? Então aqui eu vou ter limite, quando t tende a 0, de t sobre seno de t, vezes limite, quando t tende a 0, de 1 mais cosseno t sobre cosseno t. Esse primeiro limite aqui, ele é o limite, quando t tende a 0, de seno de t sobre t elevado a menos 1. E vocês lembram que o limite da potência é a potência do limite. Então, isso aqui eu só estou fazendo para aqueles que não viram já de cara que esse limite aqui é igual a 1. Né? Esse limite aqui é igual a 1. Porque o limite de seno de t sobre t é igual a 1. Elevado a menos 1 é 1. Então isso daqui
é 1. Vezes o limite, quando t tende a zero, de 1 mais cosseno de t sobre cosseno de t. Quando t tende a zero, cosseno de t tende a 1. Então, o numerador tende a 2. E o denominador, a cosseno de zero, que é 1. Então, o resultado é 2. Então, aqui nós temos no item A, resposta é menos 1. E no item B, resposta igual a 2. Seguindo agora para o item C. Tem o limite, quando z tende a zero, de 1 menos cosseno de 2z sobre 4z. Bom, o numerador, quando z tende a zero, ele vai tender a zero também, porque vai ter 1 menos cosseno de zero. E no denominador, como z tende a zero, 4z também tende a zero. Então, eu vou ter uma determinação do tipo 0 sobre 0. Eu vou continuar aqui embaixo, item C. Então, é o limite, quando z tende a zero, de 1 menos cosseno de 2z sobre 4z. Eu vou começar multiplicando o numerador e o denominador por 1 mais cosseno de 2z. Então, eu vou ter limite, quando z tende a zero, de 1 menos cosseno ao quadrado de 2z sobre 4z vezes 1 mais cosseno de 2z. Só que 1 menos cosseno ao quadrado de 2z, isso aqui é igual ao seno ao quadrado de 2z. Porque seno ao quadrado de 2z mais cosseno ao quadrado de 2z é igual a 1. Eu passo cosseno ao quadrado de 2z para o outro lado, então eu tenho seno ao quadrado de 2z. Então, reescrevendo a expressão, eu tenho limite, vou escrever em vermelho, eu tenho limite, quando z tende a zero, de seno de 2z ao quadrado sobre 4z vezes 1 mais cosseno de 2z. Note que a indeterminação continua, né? Quando o z tende a zero, o numerador tende a zero, seno de zero, e o denominador também, por causa desse z aqui. O que eu percebo é que eu tenho o termo seno de 2z em cima e esse 4z embaixo. Eu quero agora manipular a expressão de forma que apareça um termo com essa cara aqui, seno de θ sobre θ, porque eu sei que esse limite aqui, quando θ tende a zero, é igual a 1. O argumento do seno tem que ser igual ao termo linear que aparecia no denominador. Eu vou multiplicar, mas note que eu tenho aqui o seno ao quadrado, então eu vou precisar ter esse termo aqui embaixo ao quadrado também, né? Eu vou precisar ter o 2z ao quadrado. Eu vou ter aí essa situação, o limite continua sendo 1. Então eu vou multiplicar o numerador e o denominador por z. A expressão então se torna z vezes seno de 2z ao quadrado sobre 4z ao quadrado. 4z ao quadrado é 2z ao quadrado vezes 1 mais cosseno de 2z. Ou seja, apareceu um termo com essa cara aqui, né? Esse termo aqui. Reescrevendo a expressão para ficar mais claro, ó, limite quando z tende a zero de z vezes seno de 2z sobre 2z ao quadrado, que 1 sobre 1 mais cosseno de 2z. Então, o limite do produto é igual ao produto dos limites. Então, eu vou ter limite quando z tende a zero de seno de 2z sobre 2z ao quadrado
vezes o limite, quando z tende a zero, de z sobre 1 mais cosseno de 2z. Esse limite aqui, como a gente já viu, dá 1, e esse aqui vai dar 0 sobre 2, portanto, 0. Então a resposta é 0. Agora no item D, tem o limite de seno de 4y sobre cosseno de 3y menos 1, quando y tende a 0 pela direita. Bom, quando y tende a 0 pela direita, o numerador vai tender a 0 e o denominador eu vou ter 1 menos 1, 0 também. Então, novamente, eu tenho uma determinação do tipo 0 sobre 0. Assim como no início do item C, eu vou multiplicar numerador e denominador pelo conjugado desse termo aqui, ó. Então eu vou ter o limite, quando y tende a 0 pela direita, de seno de 4y vezes cosseno de 3y mais 1 sobre cosseno ao quadrado de 3y menos 1. Isso aqui, obviamente, é menos seno ao quadrado de 3y. Usando a identidade trigonométrica fundamental, isso aí dá menos seno ao quadrado de 3y. Continuando aqui, eu tenho agora a indeterminação continua, né? Porque eu tenho esse seno no numerador e no denominador vai dar 0 sobre 0 novamente. Então eu tenho essa situação, menos limite, quando y tende a 0 pela direita, de seno de 4y sobre seno de 3y ao quadrado vezes cosseno de 3y mais 1. E agora eu vou usar o mesmo procedimento que usei no item C. O procedimento seguinte, eu vou tentar gerar um termo com a cara seno de θ sobre θ, elevado, no caso aqui, ao quadrado. Então, eu preciso que o argumento aqui do seno apareça agora no numerador, elevado ao quadrado. Então, vou multiplicar numerador e denominador por 3y ao quadrado. Só que eu vou precisar fazer a mesma coisa para esse seno de 4y. Eu vou querer que o 4y apareça aqui no denominador. Então, eu vou multiplicar também numerador e denominador por 4y. Então, eu vou ter menos limite, quando y tende a 0 pela direita, de seno de 4y sobre 4y, vezes 3y ao quadrado sobre seno de 3y, tudo isso elevado ao quadrado. Então, eu já vou colocar aqui esse termo aqui ao quadrado. Então, já foi esse 4y aqui e já foi esse 3y ao quadrado aqui. Então, aqui vai ficar 9y ao quadrado, vai cortar esse y com esse y. Então, vai ficar 4 nonos, eu vou botar aqui fora, menos 4 nonos. E aqui teremos cosseno de 3y mais 1 sobre y. Nós já sabemos aqui, só para fazer direto, o limite do produto é o produto dos limites. Só que esse limite aqui eu sei que vai dar 1 e esse também. Então o limite vai ser igual a menos 4 nonos, limite quando y tende a 0 pela direita, de cosseno de 3y mais 1 sobre y. Bom, o numerador, quando y tende a 0 pela direita, isso aqui vai tender 3y, vai tender a 0, cosseno de 0 é 1, então isso aqui vai tender a 2. E o denominador vai tender a 0 pela direita, é um valor próximo de 0, porém positivo. Então, esse termo aqui, um valor positivo sobre outro valor muito próximo de 0, porém positivo, isso aqui vai para mais infinito. Quando eu multiplicar por menos 4 nonos, né, eu vou ter como resposta menos infinito. O que eu vou fazer agora é validar esses resultados graficamente, apenas como ilustração, lá no Maple.
Então eu vou começar definindo as funções das questões A, B, C e D, antes de plotá-las. Então, o item A é uma função de x, dada por cosseno de x sobre 2, dividido por x sobre 2, menos π sobre 2. Do item B, função de t, definida por t mais t vezes cosseno de t, dividido por seno de t vezes cosseno de t. O item C, vou chamar de função de h, uma função de z, é 1 menos cosseno ao quadrado de z, dividido por 4z. E a do item D, função de y, definida por seno de 4y, dividido por cosseno de 3y menos 1. Então, vou plotar agora aqui a função do item A, f de x. O limite está sendo calculado aí quando x tende a π. Então, vou botar valores aqui em torno de π. Para x entre 0,9 π e 1,1 π. Então, está aqui. Claramente, quando x tende a π, que é em torno de 3,14, o valor da função tende a menos 1, confirmando o resultado obtido no item A. Você também poderia, usando o Maple, calcular diretamente o limite. O limite de f de x em x igual a π, menos 1. Seguindo agora para o item B, vou plotar a função g de t. O limite está sendo calculado quando t tende a 0. Então vou limitar aqui para o x entre menos π sobre 2 e π sobre 2, e o y entre 0 e 10. Variável independente aqui é t. Bom, tá aqui. Quando x tende a 0, claramente, quando t tende a 0, claramente g de t tende a 2, confirmando o resultado obtido. E eu também posso usar a função limit g de t quando t tende a 0, que dá 2. Passando agora para o item C, plot h de z. Está aqui. O limite está sendo calculado quando z tende a 0. Claramente, o limite é igual a 0. Né? A função passa, o gráfico da função passa na origem. Usando a função limit, limite de h de z, quando z tende a 0. É 0. Por fim, o item D. Plot w de y está aqui o gráfico da função, está sendo calculado quando y tende a 0 pela direita. Você já vê aqui, deixa eu aumentar aqui o gráfico. Quando x tende a 0 pela direita, o gráfico da função desce aqui, tangenciando o eixo vertical. Então, quando x tende a 0 pela direita, a função tende a menos infinito. Agora, usando a função limit, w de y, no y tende a 0 pela direita. Então, também dá para calcular limite lateral usando a função limit. Então, está aí menos infinito.